Tem uma certa ocasião que eu estava conversando com um colega meu que é evangélico. Ele é um colega de trabalho muito querido, uma pessoa muito digna, porque eu tenho um carinho muito grande. E nessa ocasião em particular, depois de um bom tempo conversando, ele faz uma declaração que a princípio parecia ser muito boa, mas que observando direito, observando de forma crítica, analítica, eu não consegui entender, enxergar aquilo como uma observação positiva. Ele, pelo tempo de convívio comigo, diário, colega de trabalho, observando minhas práticas, minha postura, minhas atitudes, e fora do trabalho também, ao nos aproximarmos, ao conversarmos, trocarmos algumas experiências, depois de algum tempo ele chegou à conclusão de que eu sou uma pessoa muito digna, uma pessoa muito respeitável, uma pessoa honesta, enfim, uma série de atributos e adjetivos bastante positivos e que me deixam muito contente em saber que alguém me enxerga assim. Na verdade, a gente vai se conduzir na vida não com a intenção de ser visto desta forma, mas de uma forma honesta, sincera, para tentar ser o melhor possível que nós pudermos dentro dessa nossa existência tão curta. Então, ele achou isso em mim, ele observou, ele entendeu que eu sou uma pessoa assim, e só que ele fez uma associação que, ao meu ver, é muito infeliz, porque ele disse que ele, sabendo do meu ateísmo, sabendo da minha total e profunda descrença em divindades, por causa disso ele falou que não parecia que se tratar de um ateu devido às minhas práticas de vida, a forma de eu me conduzir, de eu tratar as pessoas, como eu encaro também as relações humanas, e que na verdade eu sou um cristão, que na verdade eu sou um verdadeiro cristão pelas minhas práticas, pelo meu modo de viver. Aí então eu, com todo respeito, com todo carinho, e o mais humildemente possível, eu retruquei de pronto, porque eu tentei fazer com que ele entendesse que uma postura como a minha, que não é nada demais, é o básico, simplesmente é aquilo que todo mundo deveria se atentar em fazer, em praticar, em observar. E não somente eu, tem muita gente bem melhor do que eu em se tratando de conduta. E que pessoas assim, elas não estão necessariamente vinculadas nos seus atos, nos seus gestos, nas suas atitudes, posturas, elas não estão automaticamente vinculadas a uma crença. Ainda que uma pessoa assim seja profundamente religiosa, ainda assim ela é aquilo pela sua própria essência. E é isso que eu tentei fazer com que meu colega entendesse, que não, eu não sou um verdadeiro cristão por causa das minhas atitudes. Isso não me torna alguém simpático à crença, ou adepto, ou com afinidades. Não, porque independe, uma coisa independe da outra. Eu conheço pessoas muito religiosas que têm atitudes muito dignas, muito honestas, são pessoas altamente éticas, mas eu não posso atribuir isso à fé que eles possuem. Muito embora, falando com toda a sinceridade também, e aqui me curvando à realidade, a crença, sim, a crença religiosa, a fé no sobrenatural, ela serve para potencializar aquilo que de bom a pessoa já possui dentro de si. Se uma pessoa já é honesta, se ela já é uma pessoa ética, uma pessoa altruísta, a fé que ela possui, a sua crença, vai fazer com que esses atributos, essas qualidades se sobressaiam, porque essa pessoa vai ser muito mais dedicada, tendo como base, tendo como pano de fundo a sua própria fé, que vai servir de estímulo para isso. Em contrapartida, também se a pessoa ela tiver atitudes indignas, se ela for desonesta, for mentirosa, for manipuladora e tantas outras coisas que nós reprovamos, ela pode ser também tremendamente religiosa, porque nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que sejam famosas, que estejam em evidência midiática, ou pessoas anônimas. E mesmo assim, a fé que elas possuem continua ali agindo, continua firme, continua como base, como alicerce para aquela pessoa. E pode-se dizer, é uma contradição? Sim, é uma contradição por aquilo que a religião possa pregar de bom.
Só que a pessoa ela já tem uma essência muito ruim, então a sua fé vai acabar potencializando o que de pior nela existe. Não é porque a religião incutiu na pessoa, é porque serve de estímulo, de força também para a prática do mal até muitas vezes, para práticas negativas, práticas nada recomendáveis. E aí eu vou voltar no ponto, que é a essência de cada um. É cada um que tem a sua própria índole, sua própria essência, que vai lapidando de acordo com o decorrer da sua própria vida, com os acontecimentos que vão também influenciando para a formação do todo, daquilo que a pessoa de fato vem a ser um dia, na sua fase adulta. Então essa é a questão. Me colocando no meio deste assunto, me colocando como ponto central, já que eu comecei falando de um parecer de um colega meu a meu respeito. Não, isso é totalmente errôneo, é totalmente equivocado. Não se pode atribuir a alguém a sua dignidade ou indignidade a partir da sua crença ou da sua descrença. E um ponto que eu gosto de chamar muita atenção quando eu falo sobre isso em conversas com amigos, com colegas, é que, curiosamente, associa-se todas as boas atitudes, toda a postura positiva e elogiável das pessoas ao sobrenatural, à sua crença no sobrenatural, à sua fé, à sua religião. E isso nada mais é do que um sequestro, porque a religião ela fez um papel de sequestradora da ética e da moral. Coisas que já existiam, que são antecedentes à própria fé institucionalizada, pelo menos, ou à fé religiosa. Então, eles pegam aquilo que é bom, aquilo que é interessante e trazem para o seu bojo, trazem para o seu campo de ação, para a sua realidade, para dizer que aquilo pertence a elas. Quando, na verdade, não. Isso pertence aos humanos, às pessoas, sem nenhum tipo de interferência divina. E é assim que funciona. E é isso que eu fiz com que o meu colega entendesse, e é por isso que eu rejeitei, naquele momento, durante aquele comentário, e continuarei rejeitando essa associação indevida. Se eu sou uma pessoa boa, honesta, digna, não tem nada a ver com crença, isso não me torna um cristão, até mesmo porque o cristianismo ele não é isso. O cristianismo é um conjunto de crenças, de dogmas, baseados na figura de um Cristo, na pessoa do Cristo, o chamado Messias da religião cristã, e que é o eixo central. Eu poderia muito bem ser um cristão, acreditar em tudo isso, ser adepto de toda a temática cristã, e mesmo assim ser uma pessoa totalmente reprovável. Ainda assim eu seria um cristão pela minha crença, pela minha fé. Porque as minhas atitudes, a minha postura, elas independem de qualquer ação sobrenatural, caso existisse. E esse é meu alerta que eu faço para você. Para você de ambos os lados, você que costuma associar tudo aquilo que de bom existe no ser humano à sua crença, e para você que, quando confrontado pela sua postura, sendo uma pessoa digna, tentando associar você a uma suposta crença, já que você é isso porque você é. E se você não tem nenhuma crença, como se explica isso? Simplesmente porque você é o que é e você não é fruto apenas daquilo que crê ou descrê. Pensa nisso. Eu sou Rogério Lázaro, este é o canal Mais Que Palavras. Paz para todos.